Olá, tudo bem? Como estão? Bom, eu me chamo Vitória e depois de mais de 5 anos, acredito, estou postando novamente neste canal. E eu criei esse canal em 2020, quando eu ainda tinha 16 anos, pandemia, segundo ano do ensino médio, EAD. Hoje em dia, se vocês fizeram bem as contas, eu tenho 21 anos, estou já aí no meu penúltimo ano da faculdade de letras e eu resolvi postar esse vídeo assim para reacender este canal com apenas 15 inscritos, mas enfim, o plano é crescê-lo, né, aumentá-lo. E eu quis trazer logo de cara assim uma resenha de um livro que eu li recentemente, porque é um livro bastante desconhecido, mas que eu queria trazer um pouco da história dele, comentar sobre ele um pouquinho em um outro formato, porque eu vi algumas pessoas, não muitas, falando sobre este livro na rede de passar os vídeos, né? E eu gosto muito daquela rede, gosto bastante, aprecio muito, mas eu acho que não existe outro lugar melhor para falar de livros que não o YouTube. Assim que eu vou tentar postar outros vídeos, mas a ideia, por enquanto, é trazer resenhas dos livros que eu estou lendo no momento. Não são muitos. Então, esse aqui, estamos em novembro e acho que esse aqui foi o meu 9º livro do ano. Mas tudo bem, né? Sigamos. Bom, o livro em questão é A Casa de Sal e Lágrimas, da Erin A. Craig, aqui no Brasil publicado pela Galera Record. Eu estou muito suada, gente, eu estou suando muito, porque eu moro em Goiás, estamos nessa época terrível do ano, né? Muito calor, que eu não posso ligar o meu ventilador, porque senão ninguém me escuta. Os planos são comprar um microfone, melhorar a qualidade de áudio e vídeo, mas enquanto isso, passemos calor. Então, voltemos ao livro. Eu li ele no Kindle. Eu comprei esse Kindle recentemente, eu tô gostando... Recentemente não, tem mais de ano. Eu tô gostando muito de ler no Kindle. Sinto que estou abandonando os meus livros físicos, mas isso é papo para outro vídeo. Enfim, este livro é uma fantasia. Eu não tenho muito costume com fantasias, ainda mais fantasias atuais, ou seja, lançadas depois de 2020, se não me engano. Quais experiências, então, eu tenho com fantasia? Gente, minha experiência se resume bastante a Harry Potter, Crepúsculo, sabe? Essas fantasias que a gente lia bastante há muitos anos. Muitos anos. Desde antes de eu nascer, inclusive. Crepúsculo não, mas Harry Potter sim. Mas eu vi em algum lugar que esse livro aqui ele é de baixa fantasia. O que é isso? Gente, eu não sei. Eu entendi quando eu li a descrição, porém não entendi o suficiente para explicar. Mas se você tem aí conhecimento de fantasia, você vai saber o que uma baixa fantasia significa. Esse livro, eu peguei ele de uma recomendação que eu vi de uma menina que eu sigo no TikTok, e ela falou desse livro, foi uma publi e tal, mas eu gostei da premissa, porque de cara já me fez lembrar de As 12 Princesas Bailarinas, e de fato o livro é inspirado no conto das 12 Princesas Bailarinas, dos irmãos Grimm. Só que eu nunca li o conto, gente. Eu conheço a história, perdão, por Barbie, né? Barbie e as 12 Princesas Bailarinas, que sempre foi o meu filme favorito da Barbie, minha história favorita. Assim, quando eu era criança, via, assim, modo infinito, sabe? O CD tava sempre rolando. Depois de grande também, eu já reassisti o filme. Inclusive, eu tô querendo ver novamente, muito bom. Enfim, nesse livro aqui, nós vamos acompanhar a vida. Em premissa, eram 12 irmãs, assim como no conto. Só que a história já começa na quarta irmã morrendo. Gente, eu não sei, mas as irmãs, elas começam a morrer assim, uma atrás da outra. Primeiro começa com a mãe delas morrendo. Eu vou comparar o livro com o filme da Barbie, tá? Porque eu não sei a história original. Mas enfim, no filme da Barbie também a mãe das princesas morreram, né? E essas irmãs, depois, logo após a mãe, começa uma a morrer atrás da outra. Uma caiu da escada, outra morreu afogada na banheira, outra morreu de doença. E essa quarta irmã que morre, a Eulalie, ela morre caindo de um penhasco. Até aí parecia ser um acidente ou outro tipo de morte, que vocês sabem qual poderia ter sido, mas eu não vou falar aqui. Só que a irmã principal, né, que é a protagonista, a Annalie, acho que é assim que fala o nome dela, não sei, muito difícil. Ela desconfia muito que a irmã dela tenha morrido acidentalmente ou da outra forma que vocês sabem como poderia ter sido, né? Então aí ela começa a meio que investigar a morte da irmã. E o livro
no começo é essa desconfiança. O que aconteceu com a Eulalie? Eu tenho certeza que ela não morreu dessa forma. Agora eu vou contextualizar um pouco vocês sobre o universo da história. Depois eu volto falando minhas opiniões e depois no final vai ter uma parte com spoilers. Aí se você não gosta, não assista. Se você já leu o livro e... Porque essa parte do spoiler é justamente para eu comentar com mais detalhes do que eu achei da história. O livro se passa, gente, não sei em qual época, mas é uma época ou muito antiga, assim, sabe? Sem acesso à tecnologia. Tô falando pra vocês que eu não entendo de fantasia. Tô falando. E eles vivem lá no reino de Salice, se eu não me engano, que é o povo do sal, né? Então, a Casa de Sal, o nome do livro, a Casa de Sal, onde eles têm ali como deus, o deus do mar, que é o Pontus. E eu pesquisei porque na minha cabeça o deus do mar era o Poseidon, né? Mas isso é na literatura, na mitologia grega. Mas o Pontus, ele é o deus dos mares profundos, das águas profundas, pelas minhas pesquisas. Então tudo que eles fazem é pelo deus Pontus, e aí são vários reinos, cada reino dedicado a algum deus específico, só que isso não é muito detalhado. Nem o próprio reino deles, Salice, é muito bem detalhado, sabe? Tipo assim, a autora joga umas coisas ali, outras coisas ali, mas eu não sei se ela não deu tantos detalhes porque não é o foco da história ou se é porque realmente foi uma falha ali da escrita dela. Não sei. Então, tanto que um dos costumes do povo do sal, né, que eles se autodenominam povo do sal, é que quando uma pessoa falece, eles não enterram nem cremam. Eles fazem lá um funeral, colocam no caixão e mandam essa pessoa de volta pro mar. Então, eles têm até aquela frase lá deles, do sal viemos, ao sal retornaremos, algo assim. Então, logo o primeiro capítulo já começa ali no funeral da Eulalie e é justamente dessa forma. E eu achei interessante, assim, essa forma, como eles retratam os funerais e tal. Uma coisa que eu achei estranha, mas pode ter sido também pela minha falta de conhecimento de fantasias, né? É que, aparentemente, no começo da história, eu não sei se eu entendi bem, mas além dessa questão dos deuses, os personagens parecem não ter conhecimento de outras coisas míticas, sei lá. Enfim, vocês entenderam, né? De outras coisas fantasiosas que podem ter na vida deles. Eles, assim, pelo menos não citaram isso, sabe? No começo. E aí depois já é introduzido pra gente e pras personagens principais essa questão da fantasia e elas aceitam como, sabe? Tipo assim, elas ficam, oh my god, isso existe mesmo? Meu Deus, não era mito. Elas aceitam muito de boa. Nos poucos livros de fantasia que eu li, os personagens, eles têm um grande estranhamento, né, frente à fantasia introduzida ali no mundo. Enfim, não sei também se isso foi uma falta de percepção minha, talvez tenha sido. Sobre romance nesse livro, temos ali sim um pequeno romance. Vai ser introduzido ali um personagem chamado Cassius, que ele é filho de um capitão que trabalha pro pai da Annalie. Não mencionei, mas o pai da Annalie, ele é tipo meio que governa ali aquele reino de Salice. Não, ele é um duque, na verdade ele é um duque. Eu não sei se ele governa. Ele é um duque, né? O duque não governa geralmente. Mas ele é muito influente, ele tem muitos funcionários. E o pai desse Cassius, ele é capitão. Então ele trabalha ali cuidando das embarcações do pai da Annalie, que é o Ortum, se eu não me engano, Ortum, sim. E a Annalie conhece ele num dia indo à cidade, né? Ao vilarejo, comprar algumas coisas, se eu não me engano. E eles já começam ali a se envolver de alguma forma. Não foi um romance construído, tipo assim, pra você passar a shippar muito o casal. E eu acho que isso foi proposital da autora. Eu não acho, eu vi muita gente falando que ela que não soube desenvolver o romance. Mas eu acho que foi proposital. Ela pensou, eu não preciso desenvolver esse romance porque não é o foco da história. Mas ainda assim, é um casal bastante cativante, sabe? Você torce pra eles, mas você não morre de amores por eles. Tem essa questão também. E, enfim, voltamos à história. Aí temos lá a Annalie desconfiada, o que aconteceu com a irmã dela, né? Com a Eulalie, porque ela não acredita que a irmã dela tenha morrido por acaso. Ela acredita que alguém assassinou a irmã dela. E, junto a isso, ela tem uma irmã mais nova, que é a Verity. Que nem o livro da Colleen Hoover, sim. Essa Verity, ela vê espíritos e ela comenta isso com a Annalie, ela desenha os espíritos que ela tá vendo, só que os espíritos que ela vê é das irmãs mortas.
dela. Só que a Anali acha muito estranho, porque alguma das irmãs, pelo menos duas, eu acho, essa irmãzinha mais nova, ela não tinha como ter conhecido essas irmãs, sabe? Então, e ela desenha perfeitamente da forma como elas morreram, sendo que ela não tava lá pra saber como que as irmãs morreram, como que a fisionomia delas estavam. E essa menina desenha perfeitamente. Então aí a gente já tem essa questão do sobrenatural, essa questão do mistério. E será se uma tá interligada à outra, porque logo a Anali também já começa a ver esses espíritos das irmãs. Enfim. E aí também temos uma madrasta no meio da história, que é a Morella. A Morella, ela casou com o pai das meninas recentemente. E ela, assim, logo no primeiro e segundo capítulo, a gente já descobre que a Morella está grávida, aparentemente de gêmeos e aparentemente de meninos. Porque são 12 meninas. Mesmo que algumas já morreram, são 12, né? Então o pai teve somente filhas. E essa Morella, ela chegou na família, assim, já com a intenção de, tipo assim, de ter um herdeiro homem, para que esse herdeiro homem, posteriormente, herdasse tudo. Só que em Salice, que é o reino deles, não funciona assim. Sendo homem, sendo mulher, é o primeiro filho, o mais velho, que vai herdar tudo, né? E, enfim. Agora vem aí, né, a parte com spoilers. Falei pra vocês, né, que um a um essas irmãs vão morrendo e elas vão morrendo em ordem de nascimento. Até então, elas vão morrendo em ordem de nascimento, ao que tudo leva, que tudo indica que tem alguém ali querendo ir tirando essa herança dessas meninas, né? Então mata a mais velha e, enfim, vai matando e matando e matando elas de uma vez. Gente, já que essa era a premissa, parece meio óbvio, desde o começo, quem pode estar arquitetando essas mortes, né? Desde o começo ali você já pensa, deve ser essa fulana arquitetando essas mortes, né? Já que ela tem tanto interesse nisso. E de fato, era a tal da fulana arquitetando essas mortes. Não essas, porém uma em específico sim. A última, Eulalie. Mas as outras, elas aparentemente morreram ao acaso mesmo, elas morreram do nada, né? Eu achei, assim, eu gostei de como a autora desenvolveu isso, foi dando pistas ao longo da história de que, de fato, tinha sido ela, mas ao mesmo tempo pensei, cara, é muito óbvio o que aconteceu. Tipo, é claro que foi ela, desde o começo é claro que só podia ter sido ela. Mas não sei, ainda assim eu achei interessante. Tem um personagem também chamado Fisher. O Fisher, ele é filho ali da governanta da casa dessas meninas, e ele era um grande amigo de infância delas, principalmente da Anali. E esse Fisher, quando ele era ainda novinho, ele foi mandado para trabalhar no farol daquele reino mesmo, ser ajudante do farol, se eu não me engano. E ele retorna um tempo depois, e é ele quem fala para aquelas meninas, olha, para ele falar para Anali no começo, se eu não me engano, olha, existe um portal secreto. E talvez a resposta para o que aconteceu com a Eulalie esteja nesse portal secreto. E assim, esse portal ele é introduzido do nada. É justamente aí a parte que eu falei que tem fantasia nessa história, mas elas parecem não saber e aceitam do nada, porque elas atravessam esse portal e elas vão dançar, elas vão participar de muitos bailes dentro desse portal. Tipo Princesa Bailarina mesmo, sabe? Achei isso bem legal. Até que de baile em baile, coisas muito macabras começam a acontecer, coisas bizarras. E a Anali parece ser a única pessoa ali que tá percebendo essas coisas bizarras. Ninguém mais percebe, talvez só a irmã mais nova dela, que também vê os espíritos, mas enfim, ela fica desesperada. Ela tenta falar com o pai dela, só que o pai dela xinga ela tudo e fala pra ela largar de encher o saco, que ela tá ficando doida, não sei mais o quê. E às vezes eu fico pensando, será que essa Anali realmente tá doida? Será tá trovejando? Porque ela é a única narradora da história, narrada em primeira pessoa, né? Então, será até que ponto a Anali é confiável? Porque ela vê coisas que ninguém mais vê. Inclusive tem personagens que aparentemente existiram durante toda a história e só a Anali viu. Tipo, ninguém mais teve conhecimento desses personagens. Depois da morte da Eulalie, vai ter mais outras 3 mortes, assim, impactantes.
E duas eu realmente não esperava a morte dessas duas personagens. Eu realmente achei que nenhuma delas fosse morrer mais. Eu achei que iam conseguir dar um fim ali naquela história. Que eles acreditam ser uma maldição contra as irmãs Talmas, né? Que é o sobrenome delas. Então morreu mais duas das irmãs dela. E depois um outro personagem também, super importante, aparentemente nunca existiu, tipo, ele nunca esteve ali. E eu achei muito interessante. Bom, gente, agora saindo dos spoilers, né? Teve aí toda essa parte de spoilers. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então, gente, esse livro aqui, eu achei ele interessante. Eu achei bonito, os cenários descritos, né? Eu esqueci de mencionar, eu mencionei na parte com spoilers, mas a parte sem spoilers eu não mencionei. Mas isso não é spoiler. Até porque quem já conhece a história das 12 princesas bailarinas, elas vão encontrar um portal secreto que vai levar elas a bailes. Assim como na história mesmo, né, gente? Então essa parte eu achei interessante, eu gostei das descrições, é bem descrito, sabe? O livro tem cenas bem descritas. Mas eu realmente acho que às vezes a autora viajou muito na maionese. Tipo assim, viajou demais na maionese. Mas às vezes não de uma maneira ruim, sabe? Então, no geral, eu dei 3,5 estrelas pra essa história. Aparentemente é uma duologia, então tem outro livro, só que ele tá só em inglês. Esse aqui, gente, é o segundo livro, House of Roots and Ruin. Eu não sei falar o nome disso, gente. Eu ainda não li, eu só peguei ele pra ler, mas eu realmente não sei quanto que eu vou ler. Porque há livros que eu leio de uma vez, assim, quando a continuação realmente parece ser muito boa, mas esse aqui eu não sei, gente. Porque a história terminou com pontas soltas, sabe? Terminou com algumas pontinhas soltas, mas não o suficiente pra me gerar curiosidade pra ler o próximo livro. Então, eu não sei se eu vou lê-lo em inglês mesmo, ou se eu de fato espero a continuação em português. Porque é até mais fácil, né, a gente ler em português. Ler em inglês, mesmo que a gente saiba, não é mesmo que ler em português, pelo menos pra mim. Então, eu não sei se eu vou ler diretamente no Kindle já daqui uns dias, ou se eu vou esperar a adaptação para português, tradução. E aí, gente, me digam, vocês já leram? Opa, não é esse livro. Vocês já leram, então, Casa de Sal e Lágrimas, pra capa? Gostaram? O que vocês acharam? Me digam aqui, vou adorar saber. E, por favor, se você tem opiniões contrárias à minha, por favor, me digam. Eu não sei se eu falei, mas eu dei 3,5 estrelas pra essa história. O que é bom, o que é bom. Tipo assim, eu achei um livro bom, mas não é excelente, não é muito bom, é só bom. Recomendo pra quem tá iniciando no mundo de fantasia, assim como eu acho que seja um bom livro de fantasia. É isso, tchau, tchau, se inscreva no canal, deixem um like e até a próxima, que eu espero que aconteça uma próxima. Adorei gravar esse vídeo. Beijos!